Olá, Lúcio Rodrigo mais uma vez aqui, e que incrível tem sido a nossa série Insights sobre o discipulado, tendo recebido um feedback muito positivo a respeito daquilo que nós estamos compartilhando. E hoje eu quero falar sobre identidade. João capítulo 1, versículo 42, a palavra de Deus diz: olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Após o batismo, Jesus vai dar início ao seu ministério. E após ser tentado por 40 dias e 40 noites no deserto, Jesus ele vai chamar os primeiros discípulos. É interessante que quando Jesus se encontra com aquele que mais na frente vai ser a figura marcante nesse processo de discipulado, aquele que vai ser o líder do movimento que Jesus está iniciando, Jesus consegue fazer um diagnóstico do seu caráter e Jesus estabelece um alvo para o trabalho que ele faria com aquele homem. Jesus encontra com Simão. E o alvo de Jesus era transformar Simão em Pedro. O nome Simão significa caniço ou aquele que ouve. No original fala de algo instável, inconstante, aquele que vacila. E é interessante que não havia nada melhor para descrever a personalidade daquele pescador galileu que um caniço. Simão era absolutamente instável, levado por qualquer voz ou vento de circunstância. Quando Jesus inicia o discipulado com Simão, Jesus assume o desafio de conduzi-lo a uma condição firme, a uma condição confiável. Simão se tornaria Pedro ou Cefas, que no original significa pedra, rocha. Esse era o caráter que Jesus queria desenvolver em Simão. Mateus capítulo 16, os versículos 13 ao 19, há um diálogo de Jesus com os discípulos e Jesus pergunta para os seus discípulos: quem os homens dizem que eu sou? Eles respondem: uns dizem que tu és Elias, João Batista, Jeremias ou alguns dos profetas. E Jesus devolve a pergunta para eles agora: e vós? Quem dizeis que eu sou? É Simão que se levanta para dar a resposta e ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Simão tem a revelação de quem Jesus é, Jesus vai revelar para Simão agora quem ele é. Jesus disse: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Há um jogo de palavras aqui na conversa de Jesus com os discípulos. Jesus diz: tu és Pedro, que no original é Petrus, uma pequena pedra, um fragmento de pedra. Jesus diz sobre esta pedra, Petra, uma grande pedra, uma grande rocha, ou seja, o próprio Cristo. Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, você é alguém parecido comigo. Você está enxergando a respeito de mim. Vai ajudar você a entender algo a respeito de você. Quando nós lemos os evangelhos, nós percebemos que a jornada de transformação ela foi árdua. Jesus ele teve que repreender Simão muitas vezes, encorajá-lo outras tantas. Simão era capaz de no momento ser usado pelo Espírito Santo e no momento seguinte se deixar ser manipulado por Satanás. Simão tinha o ímpeto para andar sobre as águas, mas na sequência começar a afundar pela ação da dúvida. Simão tinha a coragem de sacar uma espada para cortar a orelha de um homem e horas depois negar que conhecia Jesus, tremendo de medo diante de uma simples criada. Simão era de fato um caniço agitado pelo vento. Quando nós lemos o livro de Atos e vemos depois um homem intrépido no dia de Pentecostes, pregando e quase 3.000 pessoas respondendo de uma só vez a fé em Jesus. Mas na frente, esse homem se recusando a parar de anunciar o evangelho, mesmo sendo ameaçado de ser preso, de ser espancado pelas autoridades. Ou ainda, como conta a tradição extra-bíblica, esse homem, quando enfrentou o martírio, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não se considerava digno de morrer como o seu mestre. Parece que é impossível nós estarmos falando sobre a mesma pessoa. Um homem outrora hesitante, inconstante, agora firme como uma rocha. Na verdade, não era a mesma pessoa. O discipulado com Jesus e a unção do Espírito Santo haviam transformado Simão, um caniço, em Pedro, uma verdadeira rocha. Eu quero extrair 3 lições que eu considero importantes sobre o discipulado de Jesus
e Pedro. A primeira é que o discipulado é a forma que Deus escolheu para que a humanidade fosse restaurada à imagem e semelhança do seu Criador. Simão, você é alguém parecido comigo. Eu vou conduzir você para sua verdadeira identidade. A segunda coisa é que um líder que tem visão, ele consegue enxergar a preciosidade das pessoas, mesmo quando elas ainda estão em estado bruto. Uma coisa é certa, a maioria das pessoas que aparecerão no nosso caminho, elas nem sabem quem elas são de fato. É por isso que elas precisam de um líder que tem visão, que possam olhar para aquilo que temporariamente ainda está em estado bruto, mas que foi criado para ser algo de muito valor. A terceira coisa que eu aprendo com essa história é que todo investimento que nós vamos fazer na vida de um discípulo tem o propósito e a finalidade de capacitá-lo para uma vida de frutificação. Depois que Jesus morre e ressuscita e ele é levado aos céus, é Pedro quem assume a liderança da igreja. É Pedro quem se levanta diante dos discípulos para conduzi-los para o cumprimento do propósito. Tudo isso tem a ver com frutificação. Espero que esse vídeo tenha encorajado você, que você possa ser poderosamente usado por Deus para conduzir as pessoas para a sua verdadeira identidade. Deus abençoe você.